Por que nós adoecemos? Porque nós, de vez por outra, estamos doentes, estamos ali fracos e adoentados. É claro que existem fatores que vão influenciar diretamente a nossa saúde, o nosso dia a dia. E, de vez por outra, nós vamos estar com um sistema imune não muito bom e vamos adoecer. Isso é normal, a vida de qualquer ser vivo. Mas por que isso acontece? Existem alguns fatores que vão influenciar diretamente a nossa saúde. Por exemplo, o nosso corpo, para funcionar bem, ele precisa estar em equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado pela ciência de homeostase, que é o funcionamento equilibrado de todas as funções do nosso organismo. Se essas funções não estão funcionando de maneira adequada, há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode trazer algumas complicações no nosso organismo que nós chamamos de doenças ou desequilíbrios. O nosso corpo, para funcionar bem, ele também precisa estar com o pH adequado, o pH em torno de 7, que é o ideal. Quando ele está acima, quando esse pH está abaixo, ele pode trazer algumas modificações no organismo. Ele pode estar tanto alcalino, como pode estar também um pH tão baixo que ele fica ácido. O nosso corpo, ele também é chamado de terreno biológico. Esse terreno biológico ele pode ser acometido de vários fatores que podem influenciar diretamente a nossa saúde. E como o nosso corpo ele tem muito mais bactérias do que células, nós temos no nosso organismo cerca de 100 trilhões de bactérias, e a maioria dessas bactérias está no nosso intestino. E se o nosso intestino não está funcionando bem, é claro que as doenças vão começar a aparecer, vão começar a trazer desequilíbrio para o nosso corpo. A ciência dizia antigamente que os intestinos eles eram o segundo cérebro. Hoje muitos começam a considerar que o intestino é o nosso primeiro cérebro, devido às várias conexões e células nervosas que tem nele. Mas o que faz com que a gente fique doente vez por outra? Como eu falei no início, são vários fatores que podem influenciar diretamente a nossa saúde. Uma das coisas que nós podemos colocar que influenciam a nossa saúde diretamente é o nosso estilo de vida. O que é o nosso estilo de vida? É o que você pensa, é o que você come, é o que você bebe, é o que você sente. É o estilo de vida que você adota para você, aquilo que você considera que é importante, que vai traçar o ritmo ou o rumo da sua vida. E esse estilo de vida inclui os hábitos alimentares também. O que nós comemos no nosso dia a dia? Comidas, alimentos com grande processamento ou muito processados, com condimentos, com óleos, com conservantes, com sal, com açúcar. É claro que esse tipo de alimentação não vai nos fazer bem. Comidas embutidos como linguiça, salsicha, presunto, os laticínios. Essas comidas, mais cedo ou mais tarde, vão trazer algum tipo de complicação para a nossa saúde. Um outro detalhe importante é o tipo de água que nós tomamos. Que tipo de água você gosta, que você tem acesso, que você bebe? A nossa água aqui no Brasil ela tem muito cloro e muito flúor. Fora isso, tem outras coisas que podem influenciar a água, como bactérias, como a presença de cloriformes fecais. É claro que é uma água, como por exemplo, hidrogenada, uma água alcalinizada, uma água magnetizada tem muito mais qualidade do que a água que nós consumimos no nosso dia a dia. É claro que cada um consome água com a qualidade que consegue ter. Uma outra coisa também que pode influenciar a nossa saúde diretamente, a poluição eletromagnética. Isso eu me refiro aos equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks, computadores, smartwatch e por aí vai. Esses componentes eletrônicos, eles emitem uma energia eletromagnética. Isso também me refiro a torres de telefonia celular, que também podem influenciar na saúde. Essas frequências eletromagnéticas, elas influenciam diretamente o nosso organismo. A gente não vê essas ondas, mas elas atravessam, elas chegam ao nosso organismo e vão trazer algum tipo de complicação na nossa saúde, como, por exemplo, a falta de sono ou alguma coisa que estimule tanto a nossa mente que vai impedir ou vai atrapalhar que a gente durma as horas adequadas que nós devemos dormir. Uma outra coisa também que pode atrapalhar, que pode influenciar a nossa saúde é o sedentarismo. Muitos de nós não têm tempo para se exercitar. É o dia a dia do trabalho, o dia a dia da faculdade. São tantos afazeres que 24 horas acaba sendo pouco algumas vezes. Mas é importante que nós nos exercitamos, nem que seja caminhada, nem que seja
andar de bicicleta, é importante que a gente faça essas atividades físicas para que o nosso corpo se movimente. Nosso corpo foi feito para se movimentar, não para ficar parado. Outra coisa também que acomete o nosso dia a dia nessas modernidades é o estresse que nós vemos todos os dias. São vários afazeres, várias demandas, vários aborrecimentos, jornadas de trabalho muito grandes, o trânsito, a poluição, são muitas coisas que podem trazer, podem ser fonte de estresse. E o estresse, mais cedo ou mais tarde, vai aumentar o cortisol também vai trazer algum tipo de complicação para a nossa saúde. Nós temos também problema nessa atualidade, problema de sono, pessoas que dormem poucas horas de sono por dia, pessoas que dormem menos de 3 horas, menos de 4, menos de 5 horas, sendo que o ideal pelo menos é 7 horas. E quando nós não dormimos bem, quando nós não conseguimos descansar o nosso corpo, nós vamos sentir a diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Uma outra coisa também que pode influenciar a nossa saúde, os parasitas. É claro que eu estou me referindo a vermes, por exemplo. Os parasitas eles se alojam em vários órgãos do nosso organismo e eles atrapalham, por exemplo, a absorção de sais, minerais e vitaminas. Então isso atrapalha demais a nossa saúde, porque quando nós estamos consumindo, por exemplo, suplementos, os suplementos não vão diretamente para você, os parasitas que vão se beneficiar desses suplementos, pois nós podemos estar parasitados sem saber. E o corpo dá sinais que esses parasitas estão atrapalhando a nossa saúde. Uma outra coisa também que atrapalha muito a nossa saúde são as inflamações. Elas podem acontecer de várias maneiras, como por exemplo, pelo mau hábito de comer alimentos que não são adequados ao mundo processado, alimentos que nos inflamam. Ou, por exemplo, o sedentarismo podem trazer inflamações que podem atrapalhar também a nossa saúde. Então, esses são alguns fatores que nós elencamos hoje que podem nos adoecer. É claro que a ciência, chamada naturopatia, ela pode ajudar e muito nesse processo de desinflamação, de detoxificação, nesse processo de desparasitação. É claro que tudo isso não é feito da noite para o dia, precisa ter uma orientação adequada. E vai depender muito do estilo de vida que a pessoa quer viver e da vontade que ela tem de melhorar a sua saúde. E é claro que a naturopatia não é algo milagroso, é algo que pode ajudar, uma ciência que pode te ajudar, mas depende muito mais de você do que da própria naturopatia. É a nossa vontade de querer estar bem, nossa vontade de querer melhorar o nosso estilo de vida e a nossa saúde. Então eu te convido a conhecer melhor a naturopatia. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta que queira fazer, deixa aqui nos comentários, que nós vamos aos poucos respondendo as suas dúvidas e vamos postando aqui nas nossas redes sociais. E lembre-se que a saúde está na sua mão. A mudança que o seu corpo começa por você mesmo. Então, trate bem da sua saúde e procure ter um estilo de vida saudável que possa te trazer paz, segurança e uma vida de bem-estar, uma vida saudável.